Olá, bom dia. Hoje aqui mais uma live da Brem Mentoria. Nós vamos ter o prazer aí de escutar, ouvir as formas de gerenciamento de risco hoje pela Miriam. Miriam aí que está há muito tempo no mercado segurador. Miriam, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, João. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os nossos amigos aí que nos acompanham. É isso aí, pessoal. Não deixe de acompanhar aí, dar um like, se inscrever no canal. Muito importante para gente. Miriam, vamos lá hoje. Vamos falar aqui de gerenciamento de risco, né? Exatamente. Hoje o nosso tópico, o nosso bate-papo é GR. Antes de a gente entrar nesse assunto, o pessoal de companhia, de segurado, corretor, fica um pouco assustado quando vê uma mulher no gerenciamento de risco. Fica, viu, João? Porque são raras as mulheres ainda no gerenciamento de riscos. Tem vários colegas que, né, inclusive, que estão ministrando alguns cursos como voluntários, que sempre pedem depoimentos para falar como é fazer gestão de riscos, que é ainda uma atividade muito representada pelos homens, né? E nós ainda temos poucas mulheres no gerenciamento de riscos, mas é um caminho muito promissor. Inclusive, eu faço aqui um apelo para que as mulheres entrem realmente nesse mercado, estudem, se empenhem, embora seja ainda uma atividade muito masculina, mas a parte de logística, segurança, assim como outras profissões, tem aberto muito espaço aí para as mulheres. Que legal. Eu até vi essa semana uma empresa de caminhões aqui da região de Sorocaba, que ela está com 20 vagas para treinar 20 mulheres para serem caminhoneiras. Isso é bem legal, né? Nossa, é muito legal essa oportunidade. Nós temos visto, né, vagas de motoristas, inclusive para carretas, né, para Carreta é. carretas, truques, enfim. As mulheres elas estão entrando muito nesse mercado e tem muita oportunidade, né? Além de todo o cuidado que exige a mercadoria, muitas vezes que está sendo transportada, a mulher tem mais atenção ao trânsito, cumpre melhor os horários, enfim, tem vários benefícios e esse equilíbrio é muito importante para a empresa. Legal, muito legal, Miriam. Ô, Miriam, agora vamos falar assim, hoje quando um corretor especialista de transporte tem uma carteira de transporte, ele jamais pode esquecer do GR acompanhando uma pólice segura, né? Nunca, nunca. Eles andam em parceria, né, João? Tem a parte técnica da apólice e o gerenciamento de riscos, ele é importante para dar o equilíbrio financeiro, não é? Quando os corretores vão apresentar a operação do segurado para a seguradora, para a composição da taxa, ela olha como aquele segurado administra o risco. Quanto mais o segurado administrar o risco, menor é a taxa, né? E o prêmio também por consequência. Se uma operação ela não apresenta uma gestão, aí fica sempre aquela composição, né? Como nós falamos, né, João? Fica sempre uma conta de chegada, é só prêmio, é só money, não tem gestão alguma. Verdade. Hoje você consegue dividir, mensurar assim, para o gerenciamento de riscos são basicamente três regras, né? Gerenciadora, segurado e empresa de equipamento, ou a gente tem um leque maior disso? Não, nós temos um leque maior, João. Quando nós falamos em gestão de riscos, ela acontece muito antes de só ter uma apólice de seguros, porque quando você comenta, né, dos players que nós temos, isso é para monitorar e fazer a gestão da carga quando ela está na rua. Mas nós temos toda a etapa inicial, que também é fazer gestão de riscos, e o segurado precisa se preocupar com isso. Então, nós temos antes da carga estar na rua, no caminhão, na rua, nós temos toda uma gestão de risco que o próprio segurado tem que fazer internamente. Então, ele precisa olhar toda a parte logística,
a parte de armazenagem, as equipes de separação, a equipe que está colocando a mercadoria dentro do caminhão, e depois sim, aí vem o que você está comentando, né? Quais são os players dentro do gerenciamento de riscos. E aí nós temos, João, a própria gerenciadora de riscos, né, que vai fazer aí o acompanhamento junto ao motorista do início da viagem até o destino final. Nós temos as empresas de tecnologias, e aí tem um amplo leque hoje, né? Quando falamos em tecnologia, nós temos a empresa que fornece o rastreador em si, nós temos empresas que fornecem uma tecnologia para carreta, empresas que fornecem tecnologias de DVR, de câmeras. Hoje, dependendo da operação do cliente, o segmento, se é muito visado para roubo, nós temos câmeras internas na cabine e na Sim, carreta, né, para monitorar. Nós temos as empresas de imobilizadores, empresas de iscas, ah, empresas de pronta resposta. Então, nós temos várias empresas para garantir que essa mercadoria chegue até o seu destino final. não, bem legal. Ou seja, depende mais do segurado a operação ser ok do que da própria gerenciadora, né? Ah, com certeza, João. O maior interessado sempre é o cliente, sempre é o segurado. É dele a responsabilidade de fazer, inclusive, toda a gestão dessas empresas. É dele, ele não pode delegar essa atividade. Quando ele não tem dentro da empresa um especialista em segurança logística, segurança de riscos, ele pode sim, ele acaba se apoiando na gerenciadora de riscos. Neste caso, João, a gerenciadora de riscos assume essa função do segurado. Ela é a gestora de todos esses players e garantir que todo o processo, inclusive de colocação da mercadoria dentro da carga até o destino final, a gerenciadora assume isso. E como que isso é feito, João? Tem muitos clientes que pagam um posto avançado, nós chamamos de PA. Então, o segurado paga esse PA, que é um representante da gerenciadora de riscos, dentro do cliente, dentro do segurado, da operação logística dele. E aí, a gerenciadora de riscos tem esse controle de avaliar todo o processo logístico, como que está sendo embarcado, como que vai ser colocada aquela isca, se os sensores e atuadores do caminhão estão funcionando perfeitamente, se o próprio caminhão tem condições de fazer aquela viagem, né, João? Porque você sabe que além do checklist do rastreador, também tem que se fazer o checklist do caminhão. Então, a gerenciadora, ela acaba sendo a gestora de todo o processo logístico e de segurança do cliente. Isso é uma cadeia. Eu lembro que alguns clientes que eu tive, quando eu estava numa seguradora, tinha um cliente que antes de ele entrar para carregar, o embarcador fazia um checklist. E se tivesse uma lanterna queimada, voltava. Não O entrava, caminhão né? não carregava, ou seja, era maravilhoso, né? Estamos falando aí de 10 anos atrás, já tinha essa consciência, né? Uhum. De deixar carregar somente os veículos aptos, né? Que hoje acontece muito é o quê? O transportador, ele carrega primeiro para depois fazer o checklist. É, E aí é um começa procedimento incorreto. aí a transferência, né? Ele quer transferir a responsabilidade para a seguradora, para a gerenciadora, para o corretor. Às vezes a gente tem isso aqui, às vezes não, né? Quase diariamente. Essa questão, né? Você tem uma regra de GR, precisa de um equipamento adicional, ele carregou, mas não tem a isca naquele local. Não tem isso que fazer. Ah, mas veja com a seguradora. E aí vai abrindo essas brechas e E é você onde os vai. meliantes se aproveitam, viu? Não, eu acho também que para a gestão começa a impactar na gestão, porque se você tem uma gestão, tem uma regra para ser cumprida, né? Uhum, E toda exatamente. hora você quebra essa regra, se quebrou uma vez, pode quebrar, e aí você vai
soltando os laços, né, Exatamente, dessa exatamente. operação. Ô, Miriam, outra coisa, quando a gente fala de GR, não é só também para a questão do roubo, né? A gente também para o acidente. Para acidente, muito bem pontuado, João. Para o acidente e para avarias também. Hoje Verdade. nós falamos, nós pensamos em gerenciamento de riscos só para roubo, mas não. Gestão de riscos é para tempo, são para as avarias e também são para os acidentes, como você muito bem comentou. Então, veja, nós temos operações hoje que ela tem mais visibilidade, tem mais potência para ter um acidente ou uma avaria do que um roubo, porque às vezes a mercadoria ela não chama tanta atenção para o roubo. Então, estamos falando, por exemplo, de embarques de construção civil, como tijolos, por exemplo, né? Que se acontecer um Uhum. acidente, acaba. Como nós falamos, é PT, PT. PT, que quebra tudo, enfim. Nós temos operações, a parte siderúrgica, embora ela tenha visibilidade para roubo, mas ela tem grande potencial para o acidente, e aí a importância de se fazer uma amarração adequada, a estrutura do caminhão, João, parece brincadeira, né? Mas nessas operações siderúrgicas, você se depara com a carroceria do caminhão, ela não tá ela não tem mais nem assoalho, ela tá tão já degradada que ela não tem estrutura, condições para receber uma mercadoria lá dentro. Porque não faz a manutenção, né? Nada de manutenção. E aí entra esses problemas que você falou, o cliente coloca para dentro, carrega e logo em seguida o caminhão tomba, a mercadoria cai, porque a própria estrutura do caminhão já não tem mais condições, né? Então nós temos essa questão do acidente. O acidente, ele é extremamente importante, e, novamente começa lá atrás, né? Começa na hora do embarque. Então, fazer uma programação adequada da rota e mostrando os pontos de maior atenção ao motorista. Mesmo que sejam aqueles motoristas que já conheçam, esses mais ainda. Os que já conhecem a rota têm que ter mais supervisão, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele está acostumado com aquela situação, com aquela condição. E é natural do ser humano perder a visão do risco. Ele está tão acostumado com aquele ambiente, com aquela rota, que ele perde a noção do risco. Aí entra a importância da gerenciadora ou do cliente, que tem uma central de monitoramento, muitas vezes, em fazer os cadastros desses pontos mais críticos durante a rota e gerar um alerta automático ao motorista. A partir do momento que você tira a pessoa daquela condição automática que gera um disparo ali para o motorista, ele já fica mais alerta, ele já fica mais atento. Ainda mais se ele estiver mexendo no celular, ouvindo uma música, qualquer coisa no ambiente que o distraia. Então você volta a chamar a atenção do motorista para aquela rota, para aquela área de perigo que ele vai entrar. Para isso serve, isto é fazer uma gestão de acidentes. Agora você pode me perguntar, mas Miriam, fazer a gestão de acidentes então é apenas controlar os pontos críticos? Não, muito pelo contrário. Tem todo um programa para isso, né? Você tem, além de cadastrar as áreas de perigo, você precisa analisar o comportamento do motorista. Então, às vezes a câmera, João, nesse caso, ela é importante não só para o roubo, como eu comentei, mas para a gestão de acidente. Você tem que controlar, às vezes, o cansaço do motorista, não é? Rotas muito longas, estradas muito boas, provoca acidente, porque o É, motorista está muito tempo naquela condição, naquele ambiente que é um ambiente é, sem muitas distrações, né? E ele acaba dormindo, aí depende do cansaço. Então, a empresa precisa fazer uma gestão do tempo de direção. Quanto tempo antes dessa viagem esse motorista já transportou, né? Já viajou? Tudo isso impacta no acidente. Então, é uma atenção o tempo todo, né? Todo tempo as pessoas precisam estar atentas, e todas, o motorista, a gerenciadora de riscos, orientar os motoristas nos postos certos que eles precisam parar,
Por quê? Porque já está programado para cada 1 a 2 horas, 3 horas, o motorista fazer uma parada. Isso ajuda o motorista a dar uma distraída, né? Até o próprio cansaço físico. Isso é importante para o motorista. E melhor, quando você tem uma gestão, é possível você programar sem atrasar, né, a entrega final. Muitas pessoas pensam isso, João. Puxa, se eu fizer um programa de gestão a acidentes, eu vou atrasar a minha entrega, eu vou ter que renegociar meu prazo de Não, entrega. Muito pelo contrário, né? é o Quantos inverso. acidentes nós já não vimos do motorista, por exemplo, fazer uma entrega 4, 5 dias depois, ele fica 3 dias na casa dele, aí em 2 dias ele quer fazer a viagem. Então ele quer É isso aí. descontar o tempo que ele ficou parado. Isso não é fazer gestão, né? Ah, isso aí também a gente tem constantemente, Miriam. O segurado liga pra gente e fala: "Ô, o motorista sumiu, não consigo falar com ele." É complicado. Ô, Miriam, e me diz uma coisa: tem motorista específico para tipo de carga? Porque às vezes o segurado, para ter um melhor ganho no frete, ele acabando contratando motorista da região, por um canal ou outro canal. E às vezes ele não se atenta se o motorista já transportou aquele tipo de mercadoria. Um exemplo, né? Quem transporta batata sabe que batata tem uma altura específica, um peso específico, e se você frear, aquele monte de batata vem em cima, né, da cabine. E também a questão do que transporta bobina, tem isso. Tem sim, João. São segmentos muito específicos, né? Quando nós falamos de operações de e-commerce ou distribuição, você acaba não tendo muitas essas especialidades assim, né, de motoristas. São cargas menores, são entregas rápidas, então a pessoa precisa ter experiência na direção, nada mais do que isso. Operações de longa distância, não. Operações de longa distância, transferências, esse sim. É muito importante que o segurado questione o motorista se ele tem experiência naquele tipo de produto, transporte de produto. Nós temos um segmento muito especializado, que são os segmentos químicos, combustíveis, até porque eles precisam ter uma certificação chamada MOP, né? Então, Isso. essa classe, essa categoria de motoristas, ela é muito específica. E eles não vão transportar outros tipos de produto, porque esse próprio segmento, ele consome muito, porque você tem poucos motoristas nessa categoria, uma categoria muito específica. Agora, você tem produtos, João, que podem ser transportados assim, por quase todos os motoristas, tipos de motoristas. Mas o que muda é o risco. Por exemplo, um motorista que é mais acostumado a transportar siderurgia, por exemplo, e ele vai transportar eletrônicos. Os riscos são completamente diferentes e o motorista não presta atenção, né? Ele está acostumado com uma carga mais pesada, que tem mais acidentes, geralmente eles já conseguem ter uma noção um pouco melhor do risco. Se eles mudam o tipo de produto transportado, muitas vezes eles perdem a noção, né? E também do risco que aquela mercadoria própria atrai. Então, eles acabam parando em qualquer posto e, de repente, esse posto é mais visado para um tipo de mercadoria do que para outro. E esse motorista, ele não tem essa noção. Então, é importante, sim, que o segurado, ele questione aquele profissional do transporte quais são os segmentos que ele está mais adaptado, não é? Transportar um veículo 0 quilômetro é muito diferente de transportar eletrônicos, do que transportar medicamentos refrigerados. Então, cada segmento ela tem as suas especificidades e é importante sim que o segurado ele questione. Legal, Miriam, muito legal isso. Miriam, outra coisa também, você falou aí de carga refrigerada, né? Que a gente vê bastante, é a gestão na questão da estufagem, né? De um caminhão refrigerado. Eu faço essas perguntas porque, assim, o segurado, a partir do momento que ele faz o seguro na porta de transporte, ele acha que está tudo coberto, está Aham. 100%, né? Então, eu tenho cláusula lá de paralisação de máquinas frigoríficas, tá, beleza, tudo tranquilo. Aí vai fazer um carregamento,
Quem fez a estufagem não foi ele, não sei, ou uma empresa que ele subcontratou, não sei. E acaba colocando a carga muito perto do motor de refrigeração, não dando espaço lateral e Uhum. superior. E essa Direto no baú, né? Sem estar, às vezes, é, então aí tampando. chega a carga congelada, ele vai falar, mas o que aconteceu? É, isso também, para quem é transportador ou embarcador que é especializado em carga frigorífica, né, ou congelada, tem que tomar esse cuidado também. Até mesmo acompanhamento, né? Hoje Uhum. você tem ferramentas que você consegue acompanhar A o grau de variação. temperatura, né? A variação. Porque às vezes, assim, é carga refrigerada, mas tem carga que vai até -8, tem carga Uhum. que é -20, né? Então, se você também é um conhecimento geral para o motorista, né? Simplesmente não só conduzir o veículo de um local ao outro. Exatamente, João. Por isso que eu falo, procedimento, né? Gerenciamento de riscos é processo, procedimento e tecnologia. Todo mundo trabalhando ali integrado como se fosse uma engrenagem. Esse ponto é extremamente importante e veja que também já começa antes do caminhão, né? Tá na rua. Tem o processo todo da da forma como você coloca a mercadoria no caminhão, da forma como você faz a amarração, da forma a manutenção no termoquim, por exemplo, ou num sensor lá da temperatura que você coloca junto ao caminhão através de uma tecnologia e o próprio cuidado do motorista ao longo da viagem ou da gerenciadora de riscos. De repente, alertar o motorista e falar: olha, para no próximo ponto, vamos fazer uma manutenção, etc. Então, esse cuidado, ele é extremamente importante. Eu tinha uma operação de supermercados, inclusive, uma grande rede varejista, que ele fazia as transferências de verduras e carnes e tal, de uma unidade para outra. E por incrível que pareça, João, o trajeto era curto, mas esse cliente tinha muito problema de sinistros por variação de temperatura. E isto por quê? Porque os caminhões, eles tinham um próprio problema de logística. O transportador mandava o caminhão nas condições adequadas para fazer o carregamento e a própria logística demorava muito para carregar. Então o caminhão ficava lá com a porta aberta muito tempo esperando para ser carregado, aí já desconfigurava tudo, né? E aí quando ele chegava na outra unidade do próprio cliente, era o mesmo cliente fazendo uma transferência, a outra unidade reclamava, abriu o sinistro por variação de temperatura. Então Olha, veja que às vezes o problema está lá no segurado. Então, quando o próprio cliente não tem a noção, não tem importância, ou não é devidamente orientado sobre essa questão de gerenciamento de riscos, ele mesmo acaba cometendo pequenos deslizes e colocando a própria mercadoria dele, é, perdendo a própria mercadoria. E essas perdas ao longo do mês e ao longo do ano eram enormes para o segurado no final do ano, no final do mês, etc. Então, essas pequenas perdas de variação nessa cadeia varejista, ela é extremamente alta, para te falar a verdade. Então, precisa de um cuidado específico e a equipe de gerenciamento de riscos, ela precisa estar o tempo todo dando o ritmo e o time lá para a área de logística. que legal. Aproveitando esse gancho ainda da carga frigorificada ou refrigerada, a gente tem aqui, às vezes, uma demanda do transportador. Não, agora eu vou transportar medicamento. Aí, e a gente fala, você já tem a liberação da Anvisa? Precisa. Você vai transportar medicamento? Precisa. E você tem lá o grau 1 e o grau 2 de medicamento. Dependendo do medicamento, você tem que ter uma câmera fria dentro da sua transportadora, Hum? junto lá com uma pessoa especializada, para Farmacêutico? manusear, farmacêutico, né? Para você manusear essa carga e despachar ela. É, Sério? Então, então, olha como que é uma transportadora de medicamento, né? é. Você, você precisa ter um local adequado para tirar a carga refrigerada, né, do caminhão, levar, levar ela para essa câmara fria para você manusear essa mercadoria e você fazer a distribuição, às vezes, ou
a pernada final, né? Exatamente. Inclusive, a transportadora precisa ter esse profissional, que é o Não, farmacêutico sim, dentro da claro. transportadora para fazer toda essa gestão. Então, veja, dependendo do segmento que o segurado quer entrar, ele precisa ter noção de qual é a estrutura adequada para transportar aquele produto e manter aquele produto. Para um simples processo de picking, por exemplo, ele não pode fazer numa área comum, ele tem que fazer numa área adequada. Então, quando o cliente quer entrar em algum segmento, o ideal é que ele questione a seguradora. A seguradora, por exemplo, tem recursos enormes, João. Dentro da empresa que eu trabalho, por exemplo, se o cliente quiser saber, isso aconteceu, né? Com um corretor lá do Espírito Santo, o nosso cliente ele transporta vinhos e ele queria transportar eletrônicos. Totalmente, os riscos completamente diferentes. E aí, através do corretor, ele chegou para a empresa onde eu trabalho e perguntou: Miriam, qual é o nosso cliente está querendo transportar, entrar neste segmento? Quais são os requisitos necessários? Fizemos uma reunião com ele, ele se preparou 4 meses, adequando o caminhão, treinamento, 4 meses. Ele se preparou para que ele pudesse hoje estar atuando nesse segmento do eletrônico. É possível? É Olha aí. possível. Com programação e gestão. Com certeza, não dá para pegar operação de vinho e adaptar o de eletrônico junto, que acontece bastante, né, Miriam? Eu já tive sinistro aqui de um equipamento. Equipamento não, eram containers, sabe essas lixeiras de rua? Ah, sim, sim. E para aproveitar a viagem, ele subcontratou um motorista terceiro. Ah, Ele colocou esse container lá, que era o último a ser entregue, né, na região, certo. e botou 6, 7 máquinas pesadas. Meu Deus. Os containers chegaram tudo quebrado. Nossa. Pô, mas aí você quer discutir aí, né? Quer discutir o quê? Eu falava pro segurado. Ah, mas eu subcontratei o motorista, falei para ele, você Não tem jeito. subcontrata o motorista, ele vai ouvir só até a hora que ele receber os 70% do frete. Aham. Depois, vou fazer o quê? Ô, Miriam, uma coisa também que a gente vai falar legal sobre tecnologia, né? A evolução, a Nossa. quantidade. Eu, quando comecei lá no GR não, no seguro no transporte, que começou essa questão do rastreamento, o equipamento, a gente tinha dois segmentos, que era o satélite de alta órbita e o de baixa Baixa a órbita. hora. E aí, nossa, e aí a gente tinha um terceiro equipamento que todo mundo achava que era um equipamento e vendeu como água, Uhum. que era um equipamento chamado Grabber, né? Que na Grave. verdade não era um equipamento de rastreamento, mas se vendia no mercado com isso. O que tinha de cotação? Que equipamento você tem? Grabber, Grabber. Então, às vezes, hoje nem tanto, mas um tempo atrás, assim, o transportador acabava, por uma questão de custo, achando que estava fazendo um bom negócio e fazia um mau negócio. É E verdade. o, Só esse tema, João, dá uma outra live aqui. dá, né? Porque as tecnologias, elas evoluíram muito. Antigamente era o que tinha, né? Era o início da gestão de risco, na verdade. É, E realmente esse equipamento o da Grabber, né? Ele foi muito útil na época até, mas sim, não é os rastreadores, né? Não era um rastreador em si, mas ajudou muito para a época, para aquele período, ajudou muito a fazer um tipo de gestão. Inclusive, João, você deve se lembrar até do telemonitoramento, né? Através das URAs, que os motoristas tinham que café fazia muito isso. Os motoristas tinham Sou que de mim. parar nos postos pré-determinados, ligar do posto, né, do orelhão, para quem se lembra, caía numa Nossa, URA e posicionava, lá. fazia lá o checkpoint do motorista. Nossa. Não, é muito engraçado isso. Hoje não tem nem condições de fazer isso, né? Não. Mas, Miriam, uma coisa que acontece muito hoje,
né, essa questão de equipamento, hoje a gente tem lá o híbrido, que é um equipamento que tem tanto a tecnologia satelital como a GSM, GPRS e SM, Uhum. né? Isso. Que o segurado consegue ter aí uma economia, né, na questão de comunicação, custo de Perfeito. comunicação. Mas você tem hoje dois tipos de operações, né? Que é coleta, entrega e transferência. Na coleta e entrega, se usa muito o GPRS GSM, por ser um equipamento mais em conta e também Comunicação mais a, rápida, co- né? a comunicação mais rápida. E nós temos aí a questão das transferências, que se usa um satelital ou um híbrido, porque você tem aquele posicionamento. Tem sombra em um, o Uhum. outro As sobrepõe, né? coberturas são diferentes. Eu já fiz algumas vezes testes com um celular, que é GPR, GSM, GPRS, você me corrige se eu estiver errado, de São Paulo a Curitiba. O celular funciona até Juqueí, depois funciona em Registro e depois funciona em Curitiba, né? Ou seja, não funciona, Tem bastante não área de funciona, sombra. né? E aí você tem aqueles transportadores que eram especializados em questão de coleta e entrega e passa a fazer a transferência. Mas eles não entendem essa adaptação de equipamento e querem continuar fazendo com equipamento de SM essas viagens. São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio, São Paulo, Minas, né? Uhum. E eles categoricamente falam que funciona, né? Eu acho assim, algumas empresas falam para ele que funciona. Então fiquei sem passo. A empresa que vendeu fala que funciona, ele compra e a seguradora, todas, né? Mega. Nega e aí fica esse impasse. Funciona, pede. O que você tem a dizer um pouquinho disso? Não funciona, né, João? Quando nós falamos em gestão de risco, tem que fazer o trabalho sério e correto. Ponto final. Em gestão de risco não existe o meio termo. Ou você faz ou você não faz. Uma coisa é fazer gestão de risco logístico. Se você não tem aquele impacto do roubo, você pode fazer uma gestão logística, ok, não tem problema, você não precisa acompanhar a rota do motorista. Mas se estamos Perfeito. falando de gestão de riscos, visando o roubo da mercadoria, etc., tem que ser com equipamento híbrido. Um equipamento com comunicação celular, que nós chamamos do GPRS, não funciona, não é ideal. Todos têm que ter isso em mente. Gestão de riscos para roubo, viagens, né, interestaduais e intermunicipais tem que ser com tecnologia híbrida ou apenas satelital. O bom do híbrido, como você já bem comentou, é a questão do custo, porque a própria tecnologia ela tem essa inteligência e ela fica navegando entre o celular e o satélite, para que você tenha a cobertura total. E mesmo Ou às vezes seja, com essa tecnologia vai ter algumas áreas de sombra, tá? Mas pelo sim. menos o segurado está cumprindo a risca o que determina a pólice. Ou seja, o segurado ele acha que está coberto, mas está tampando o sol com a peneira, Exatamente. Está se iludindo. se iludindo. Maravilha. Miriam, passou muito rápido. Tem Nossa, mais voou. umas, acho que tem que ser umas 7, 8. Queria Estou à agradecer a disposição sua para fazer presença. uma próxima. Vamos fazer. Queria agradecer a sua presença aqui, agradecer todos que estão aí nos acompanhando nessas lives, falando de transporte, falando agora de gerenciamento de risco, e vamos seguir para a próxima aí. Obrigado e tenha aí um bom dia. Obrigada, João. Até mais. Tchau, tchau.